Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de batata doce sem glúten, delicioso, super nutritivo, que você vai adorar. Fica úmido, macio e fofinho na medida certa. Então, para iniciarmos a nossa receita, eu vou colocar no bowl da batedeira todos os ingredientes secos, com exceção do sal. Por que eu adiciono o sal somente depois? Eu vou adicioná-lo depois que eu tiver com todas as farinhas e os líquidos já bem misturados, para evitar que ele prejudique o correto desenvolvimento do fermento dentro do forno, porque o fermento ele é composto por leveduras, que são micro-organismos vivos. Então o sal ele pode interferir matando algumas dessas leveduras e interferindo no correto desenvolvimento da massa dentro do forno. Então vamos começar. Eu vou utilizar farinha de arroz branco para trazer estrutura para o nosso pão. A farinha de arroz branco é uma farinha neutra, então eu vou utilizá-la em maior quantidade, tá? Agregada a ela, como farinha de estrutura também, eu vou utilizar a farinha de trigo sarraceno. Ela vai entrar em uma menor quantidade porque ela deixa sabor residual na receita. Então, se eu adiciono, por exemplo, na mesma quantidade do arroz, da farinha de arroz, eu vou ter um sabor pronunciado dessa farinha de trigo sarraceno na massa. Por isso eu adiciono em menor quantidade, só que ela vai trazer umidade, liga e também estrutura para nossa massa. Então vamos colocar aqui a farinha de trigo sarraceno. O amido de milho, que vai agregar maciez e leveza. Vai deixar o pão bem com o miolo fofinho e leve. Aqui o polvilho doce, que ele vai entrar também com a função de dar liga e de dar um pouquinho de maciez. Açúcar demerara, que vai ajudar o fermento a ter uma ação mais rápida. Então ele vai ser completamente absorvido ou quase completamente absorvido pelo fermento. O fermento vai consumir, né, vai digerir esse açúcar para que ele cresça mais dentro do forno. Se eu não colocar o açúcar, o meu pão vai se desenvolver. Entretanto, ele pode demorar um tempo maior para crescer do jeito que ele deve crescer, ou ele não cresce tanto, porque ele vai... o fermento vai consumir somente o amido, né? O açúcar das farinhas, que é o amido. E se eu não tenho o açúcar, então eu tenho um crescimento um pouquinho mais lento, um pouquinho mais reduzido. Então eu adiciono um pouquinho de açúcar. Vou colocar o fermento biológico seco instantâneo. E a goma xantana, que vai dar liga para essa massa, tá? Agora eu vou misturar muito bem essas farinhas, porque eu não posso ter farinhas do mesmo tipo em um ponto determinado da massa. Então eu misturo todos esses ingredientes muito bem para depois começar a adicionar os ingredientes líquidos. Pronto, olha só. Bem misturadinho. Vou retornar aqui para a batedeira. Aqui eu vou adicionar o purê de batata doce. Se você não quiser utilizar batata doce, você pode substituir por purê de mandioca, tá? Ou purê de inhame, o que você achar melhor. Eu vou utilizar batata doce. Não faça isso, tá? Não derrube todo de uma vez, porque sua farinha vai voar. Vou colocar também o vinagre de maçã. O vinagre vai entrar aqui para auxiliar na formação dos alvéolos e na manutenção da umidade e da maciez da massa. Vou colocar metade da quantidade da água, tá? Porque eu preciso hidratar as minhas farinhas antes de adicionar o óleo vegetal. Por quê? Quando eu adiciono o óleo vegetal diretamente às minhas farinhas, sem que elas estejam hidratadas, o óleo vai encapsular as proteínas da farinha, fazendo com que a minha farinha absorva menos água. Consequentemente, eu vou ter um pão mais ressecado. Então, primeiro hidrate as farinhas para somente depois adicionar o óleo vegetal. Então, aqui eu vou bater um pouquinho, bem de leve, tá? Bem devagarinho para não voar tudo. Pronto. Agora eu vou acrescentar os ovos. Todos esses ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? É importante isso.
Vou bater novamente. Olha só, já tem uma farofinha aqui, minhas farinhas já estão hidratadas. Então agora eu vou entrar com óleo vegetal. Eu estou utilizando óleo de girassol. Você pode utilizar o da sua preferência. Lembrando que se utilizar o de coco, você precisa reduzir em aproximadamente 20% a quantidade, porque o óleo de coco ele vai deixar o seu pão mais oleoso, mais untuoso. Então você precisa reduzir a quantidade, tá? Para não interferir muito no resultado final. Vou colocar o restante da água e vou continuar batendo. Pronto, olha só. A massa já ficou bem homogênea. Então, nesse momento, eu vou adicionar o sal, tá? Eu vou adicionar o sal e vou bater por mais ou menos 3 minutinhos para homogeneizar bem todos os ingredientes, para ajudar no desenvolvimento da rede que é formada pela goma xantana, né? Então, eu vou bater por 3 minutinhos. Além disso, eu vou incorporar ar na massa. Então, eu vou deixar o meu pão mais leve e fofinho. Pronto, nossa massa do pão já está pronta, super rápida, olha só. A massa tá bem cremosa, agora eu vou tirar da batedeira, vou te mostrar o ponto de hidratação da massa e aí vou colocar na forma e a gente vai levar para assar, tá? Olha só. É uma massa cremosa, tá bem homogênea, com todos os ingredientes bem misturados. E aqui eu vou colocá-la na forma. A minha forma tem 24 centímetros de diâmetro por 10 por 8 de altura. Eu untei somente com óleo vegetal o fundo e também as laterais. Então, eu vou colocar a massa aqui para crescer. Nós vamos deixar essa massa crescendo por aproximadamente 30 minutos. Vai depender muito do tempo na sua região, né? Da temperatura, na verdade. Se tiver muito quente, ela vai crescer mais rápido. Se tiver mais frio, ela vai crescer mais devagar, mais lentamente. Então, você precisa observar quando ela cresceu de 1/3 até a metade ao tamanho original que você colocou na forma, a massa, você já pode levar para assar. Lembrando que você não pode deixar que a massa rache em cima, porque essas pequenas fissuras vão ser a porta de saída dos gases e também da umidade. Então, eu vou ter um pão mais ressecado e mais baixinho, de menor volume. Por isso, você precisa ficar de olho no crescimento dessa massa para não perder o ponto de levar para assar, tá? Então, vou colocar aqui. Assenta a massa na forma. Ó, ela vai ocupar metade dessa forma, tá? Então, quando ela tiver o seu pão tiver mais ou menos aqui assim, acima da forma, um pouquinho acima da forma, você já pode levar para assar. Pronto, agora eu vou deixar o meu pão crescendo por aproximadamente 30 minutos. E aí, quando tiver faltando uns 10 a 15 minutos para esse tempo, eu vou ligar o meu forno a 200 graus para pré-aquecê-lo, tá? Então, você pré-aquece o seu forno por 10 a 15 minutos antes de levar o seu pão para assar, para depois colocá-lo no forno. Assim, a temperatura vai estar uniforme e ele vai crescer de maneira igual, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto para te mostrar como ele ficou crescido e levar para assar. Então, eu vou deixar ele dentro de um armário, em um ambiente fechado, sem corrente de ar, coberto com um pano de prato, tá? Bom, o pão já cresceu, olha só. Já chegou aqui na parte de fora da forma. Ele ficou um tempinho a mais, porque hoje aqui tá fazendo 22 graus, então tá bem friozinho. Apesar de eu ter colocado ele dentro de um armário, sem corrente de ar, ele demorou 45 minutos para crescer. Então, você vai ter que observar a temperatura que você está ali no ambiente,
pra deixar ele mais ou menos tempo crescendo, tá? Então, o meu ficou 45 minutos crescendo. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Eu vou levar o pão para assar por aproximadamente 40, 45 minutos, tá? Então, você observe, quando ele ficar douradinho por fora, você já pode retirar, tá bom? Então, agora eu vou levar ele para assar. Bom, o nosso pão já assou, ele ficou bem douradinho, bem macio. Eu deixei ele, depois que eu retirei do forno, deixei em cima da grade do fogão aqui por 15 minutos. Desenformei, coloquei sobre outra grade e deixei até que ele ficasse completamente frio. Isso eu faço para evitar que forme gotículas de água nas laterais e no fundo dele, porque isso reduz a validade do produto, porque aumenta a proliferação de bactérias, já que a base e as laterais vão ficar úmidas. Então evite isso desenformando ele com uns 10, 15 minutos depois que você o retira do forno, tá bom? Então, completamente frio, eu só vou cortar o pão depois que ele estiver totalmente frio, para que eu não perca a umidade que ainda está dentro da massa se estabilizando, e também que o meu miolo, quando eu corto a fatia, ele não fique com aspecto de pão de queijo, tá? Então agora eu vou cortar aqui o nosso pãozinho que já está frio, para você ver como ficou a massa. Olha só, uma massinha úmida, aerada, deliciosa. Tá vendo? Não esfarela. Esse pão fica super nutritivo, uma delícia, muito saboroso. Tenho certeza que você e sua família vão adorar. Olha só essa textura. Incrível. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receitinha. Se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas também possam ter acesso a esse vídeo. Se você não for inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Eu te agradeço pela sua companhia e te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!